Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é para quem acredita, e temos que acreditar muito, porque, né, ao longo do tempo vamos ter aí 3 jogos muito importantíssimos pro Vasco da Gama, cara. Que o primeiro é a Copa do Brasil, né, dia 11. Vamos ter depois o Ceará, né, pelo Brasileirão, e depois vamos ter um clássico contra o Flamengo também, pelo Brasileirão. E nós estamos aí, cara, com uma situação muito complicada dentro do Vasco da Gama, porque estamos sem nossos ativos, né, cara, principais, que é o Paulo Henrique, né, e o Tietê, que estão com edema na coxa, né, estão se recuperando, não sabe se vão poder entrar nesse próximo jogo aí, da Copa do Brasil. O que acontece, cara? Forçaram o Paulo Henrique, cara. Era para ter deixado ele descansar, mas forçaram ele naquele jogo. Ele acabou saindo, sentiu e a lesão se agravou. Então, o Paulo Henrique vai ficar mais um tempo de molho, assim também como o Tietê vai ficar de molho. E temos aí também o Adson, que já está fora praticamente, né, da temporada. Temos o Paulinho, que está com a lombalgia, cara, também. O Paulinho também está se recuperando dessa lombalgia. E, cara, por final agora, né, infelizmente, uma situação aí que pegou o Brasil, deixou todo mundo aí perplexo, torcedores, jornalistas, influenciadores, youtubers, cara, tá todo mundo perplexo com a atitude do Klaus, cara, o árbitro, né, da partida entre Vasco e Sport Recife, onde o jogador do Sport, cara, dá uma tesoura no Adson, lesionando o jogador gravemente, deixando o jogador assim fora de combate, né, no ano de 2025. O jogador agora vai ter que se recuperar, né, praticamente parece que vai fazer uma cirurgia para poder estar consertando aí os ligamentos aí que foram rompidos aí devido a essa tesoura criminosa que esse jogador fez com o jogador. Cara, vou te falar aqui, sem clubismo, é uma situação muito grave, cara. Não é de agora que jogadores, né, como esse causam danos a um clube e até mesmo a um colega de trabalho. Isso aconteceu também com o Pedrinho, quando o presidente, né, Pedrinho do Vasco, era jogador, né, sofreu também uma tesoura, né, um carrinho por trás, e aí afetou, né, o jogador, deixando o jogador aí praticamente quase acho que uns 2 anos fora de jogar. E aí quando voltou já não era mais a mesma coisa. E aí, cara, praticamente o cara quase acabou com a carreira do Pedrinho. E agora se vê de novo aí um jogador fazendo de novo a mesma coisa, né? Quase acabando a carreira aí de um colega. A pergunta é: ninguém vai ser punido com essa situação? Ou seja, o Klaus não é punido porque a CBF ela passa pano, ela protege, né? O corporativismo é muito grande, então não permite que a CBF venha punir os seus árbitros, principalmente os principais, que é o Klaus, o Daronco, entre outros. São os árbitros que fazem aquilo que a CBF pede, são aqueles famosos cachorrinhos, né, de comando, onde você manda sentar, senta, levanta, rola, então, cara, dá a patinha. Então, esses árbitros, eles nunca serão punidos pela CBF, porque eles são os famosos capachos. Quando a CBF precisa dos seus capanga, são eles que vão a campo para poder fazer o serviço e o trabalho sujo da CBF. Quando tem que jogar, quando tem que punir, quando tem que, né, prejudicar algum clube, é eles que fazem esse trabalhozinho sujo. Então, como a CBF vai punir esse tipo de árbitro, né, que fica fazendo esse tipo de serviço, né, em prol da CBF? E, cara, já o jogador em si, né, eu creio que a punição para ele seria ele pagar a metade do salário do Jair, cara. Essa é a realidade. O Vasco não tem que ficar com essa situação sozinho. Entendeu? O Klaus tem que ser punido, suspenso por um bom tempo indeterminado. O jogador, né, junto com o clube, o Recife, ele tem que arcar com os custos, né, operacionais aí dessa lesão do Jair. Ele tem que ajudar a metade do salário, que essa é a realidade. Alguns tempos atrás, isso já estava sendo discutido, né, entre os clubes, entre a comissão de arbitragem, entre a justiça, né, desportiva, de que quando um jogador causar uma lesão grave
a um outro colega, o clube que esse jogador pertence deveria arcar com os prejuízos e arcar com o custo salarial do jogador. Então eu acho que ninguém está falando isso, cara. Eu sou o único que está falando a respeito desse tipo de punição ao clube e ao jogador. Até porque ele correu risco, cara. É o famoso dolo eventual. Você sabe do risco, você correu o risco e aí você conseguiu aquilo que você correu o risco, que foi prejudicar um jogador, prejudicar um colega. E é por isso você irá arcar com as consequências de pagar pelo menos a metade. Ah, mas esse jogador do Sport Recife, ele ganha apenas 100 mil reais e o Jair ganha 900. Como é que faz? Meu irmão, se vira, o clube paga junto. Então o clube vai se virar, o clube diminui o salário dele, não sei o que tem que ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita e o Vasco não pode ficar no prejuízo nessa situação, tendo que pagar um salário de 900 mil reais sozinho para o Jair, né? Então, cara, vou deixar para vocês aí alguns vídeos de alguns influenciadores, de alguns repórteres, todo mundo muito indignado com essa situação que aconteceu com o Jair, cara. É muito triste ver um jogador se perder dessa forma aí. Infelizmente, era um ativo nosso que estava em alto nível, estava jogando muito bem. Era o principal jogador do Vasco da Gama. Depois do Mundial de Clubes, ele veio fazendo uma grande partida, estava jogando muito, né? O Jair que ficou fora por alguns problemas contratuais, e aí depois foram resolvidos, e aí o jogador voltou, começou a jogar, começou a apresentar um bom futebol, e aí vem um cara como esse e faz uma situação dessa. Então é uma prática aí criminosa. O Klaus realmente responsável por isso, um árbitro criminoso, que infelizmente só prejudica o Vasco da Gama, e pelo visto nada vai ser feito, vai ficar por isso mesmo, e daqui a 2, 3 meses ninguém vai mais estar lembrando dessa situação. Então, galera, vou me despedir aqui, tamo junto, saudações vascaína, e fica aí com os vídeos aí, valeu? O Vasco da Gama informa que o atleta Jair realizou o exame de imagem que diagnosticou uma lesão no ligamento cruzado anterior, ou seja, a LCA, lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral, após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport. Ou seja, ele lesionou várias partes do joelho. E assim, o Jair é um jogador que já teve LCA no joelho esquerdo, ele operou e voltou a jogar. É o mesmo joelho? Não, é o outro joelho. Só que o que a gente tem que chamar a atenção aqui é que o Jair era um dos melhores jogadores do Vasco pós-Copa do Mundo e dificilmente ele vai conseguir voltar em alto nível caso essa lesão tenha sido ruptura ou tenha sido uma lesão mais grave que o cara vai ficar 6, 7, 8 meses sem voltar a jogar. É importante lembrar que nesse lance que o jogador do Sport deu uma tesoura no Jair, o Klaus estava a 1 metro deles. 1 metro. Ele estava de cara pro lance. E o Klaus não marcou nem falta. É uma lesão que pode acabar com a carreira do Jair. É uma lesão que ele não marcou nem falta. Era uma lesão para cartão amarelo e, se bobear, até pro VAR chamar para expulsar. Isso foi depois do pênalti esdrúxulo que ele marcou. E isso não tem a ver só com o momento do lance. Isso tem a ver com a forma como você conduz o jogo. O jogo é um termômetro. O juiz, ele tem a obrigação de controlar essa temperatura. E a temperatura que o Klaus deixou dentro da partida era uma temperatura alta. Faz com que os atletas se sintam na tranquilidade de dar entradas como essa. Se você vira o lance, é um lance esdrúxulo também. É uma tesoura. O cara abre a perna assim e faz o pé do Jair prender. E que pode ter acabado com a carreira do Jair. Eu vou ser sincero, Fernanda. Sabe o que tinha que acontecer? O Klaus ser suspenso o mesmo tempo que o Jair estiver na recuperação. Tinha que ser assim. Porque não é que ele tenha feito e sido o grande responsável pela lesão. Sim. Mas ele abre margem para esse tipo de coisa acontecer. E pior, comete um erro grave ao não marcar nem falta, não marcar cartão amarelo e nada aconteceu. Sabe o que aconteceu com o Jair? Que muito provavelmente... Como é que deve estar a cabeça desse cara agora? Claro. Então, assim, a minha opinião, tá? A minha opinião. Eu sei que isso não vai acontecer. É utopia no Brasil. Mas o Klaus tinha que ser suspenso o mesmo tempo que o Jair fosse ficar em recuperação. Era o mínimo. Olha isso aqui. O Jair, jogador do Vasco, ficou fora da temporada por conta de uma lesão nesse lance. E deixando o clubismo de lado, a gente não pode passar pano para isso aqui. Observem que o Klaus, ele tá de frente para a jogada e o jogador do Sport vem com tudo, dá uma tesoura no Jair, lesiona o jogador e o Klaus nem falta deu. E só para vocês terem uma noção da intensidade do carrinho do jogador do Sport, eu parei a imagem um pouco antes do carrinho, onde o jogador do Sport, ele vem com tudo para dar o carrinho com os 2 pés fora do chão, fora do gramado, com os pés no ar.
Isso aqui aumenta ainda mais a intensidade do carrinho, independente se ele pega a bola primeiro ou não. Esse carrinho, da forma que foi, é um carrinho perigoso e pode lesionar um jogador, como aconteceu com o Jair do Vasco. Dessa vez foi com o Jair, do clube rival, do Flamengo, mas outra vez pode ser com o jogador do Flamengo. Pode acontecer o jogador do Flamengo ser lesionado com o árbitro em cima do lance e o árbitro nem falta marcar. Vem cá, quando é que vamos começar a ter punições para erros graves da arbitragem? A lesão do Jair, e realmente é uma lesão dos ligamentos e no menisco do Jair. Foi a falta cometida pelo Aderlan, que a imprensa insiste em dizer que foi um carrinho, mas para mim não é um carrinho, e sim uma tesoura, foi uma aplicação de uma tesoura na frente do Klaus, do árbitro, que não deu nem sequer cartão amarelo. E aí, o que é interessante é que o Aderlan vai continuar jogando, o Klaus vai continuar apitando, e o Jair vai ficar um bom tempo de molho, se cuidando, se tratando para a recuperação dessa lesão. No final do jogo, quase aí quebram a perna do Léo Jardim também nessa jogada aí. Se o Léo Jardim não tira a perna, ia ser uma outra lesão também. Eric foi no meio no estilo Mortal Kombat e recebeu o amarelo, viu, Natini? Não, bem aplicada. A sorte do Léo Jardim é que ele acertou com a perna que estava recolhida, né? Porque se foi a perna da frente, aí seria outra cor de cartão. Essa nota do Klaus hoje vai ser grande não, né? Klaus hoje... Um jogo muito difícil, né? Complicado.